Boa tarde, minhas crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é dia 5 de agosto, quarta-feira. Vamos então começar a nossa aula de hoje? E hoje eu vou contar para vocês uma história de um pescador. Claro que vocês já conhecem essa história, mas hoje eu trouxe para vocês uma nova versão dessa história. Vai ter algumas diferenças e eu preciso que vocês prestem atenção na história que eu vou contar. Depois nós iremos conversar sobre algumas diferenças da história do nosso livro dos contos. Olha só, lembra dele? Aqui nós temos então a história de um pescador, Urashima Taro. E hoje eu vou trazer para vocês uma nova versão dessa história que vocês já conhecem. Vamos lá então? Me acompanhe. Era uma vez um pescador que vivia no Japão. Certa vez, salvou uma tartaruga que estava sendo maltratada na praia por alguns rapazes. Após o ato heróico, Urashima Taro levou a tartaruga de volta ao mar. No dia seguinte, outra tartaruga se aproximou dele e lhe disse que a pequena tartaruga que ele salvara, na verdade, era filha do imperador do mar, que gostaria de conhecê-lo. Ela permitiu ao pescador que subisse em seu casco para levá-lo a uma viagem ao fundo do mar. Lá, o pescador se encontrou com o imperador e a sua filha, que estava transformada em uma bela princesa. Taro ficou no palácio como hóspede de honra e muitas festas foram feitas em sua homenagem. Assim foram se passando os dias com celebrações, conforto e muita comida. Embora feliz nas águas marinhas, Urashima Taro começou a sentir saudades de sua família e pediu para voltar. Ao partir, recebeu da princesa uma arca de presentes, com a promessa de que a abrisse quando ficasse bem velho de cabelos brancos. Ao chegar em sua cidade, não a reconheceu. Tudo estava diferente. Ele também não conseguiu reconhecer nenhuma das pessoas da vila. Começou a perguntar se alguém conhecia um pescador chamado Urashima Taro. Algumas pessoas disseram que tinham ouvido falar de alguém com esse nome, que havia desaparecido no mar há muitos anos atrás. Taro descobriu que se passaram 300 anos desde o dia em que decidiu ir ao fundo do mar. Tomado por uma grande tristeza, voltou à praia na esperança de reencontrar a tartaruga. Mas desesperou-se e acabou abrindo a caixa que a princesa lhe havia presenteado. De dentro dela saiu uma nuvem de fumaça branca que o envolveu. De repente, seu corpo se tornou velho e enrugado. Nasceu-lhe uma longa barba branca e suas costas se curvaram com o peso dos anos. Do mar, ouviu-se a voz doce e triste da princesa. Eu lhe disse para não abrir a caixa. Nela estavam todos os seus anos. A caixa continha a eterna juventude de Urashima Taro e o pescador, sem reconhecer seu valor, deixou-a ir para sempre. O povo japonês conta essa história há anos para relatar a importância de viver cada momento da vida, dando valor às pessoas com quem nós moramos. Diferente da história do nosso conto, do nosso livro dos contos, não é mesmo? É diferente. Vamos falar um pouquinho dessa diferença? O nome do principal personagem continua o mesmo, Urashima Taro. Olha só, Urashima Taro. Muito bem. E a princesa?
A história do nosso livro dos contos nos diz que a princesa, ela estava lá no fundo do mar. Nessa outra versão, a pequena tartaruga que o pescador salvou era a princesa. Olha só. E o livro dos contos também nos diz que a tartaruga voltou para agradecer. Mas essa outra versão nos diz que foi outra tartaruga que voltou para agradecer o que Urashimataro fez para salvar a vida daquela pequena tartaruga. O nosso livro dos contos também nos diz que não tem nenhum pai, mas nessa outra versão tem sim. Aparece o imperador, que é o pai da princesa, que está aguardando Urashimataro no palácio. No nosso livro dos contos nos diz também que tem muita festa, muita comida, muita alegria. E a nova versão também diz isso. Continua com muitas festas, alegrias e comida à vontade. Mas aqui nos diz que quando Urashimataro sentiu saudades de casa e da família, a princesa ficou muito triste porque ele iria embora, ia voltar. Mas nessa nova versão não apresenta a princesa com tristeza e nem o pai da princesa, já que ele aparece nessa versão. E o Urashimataro volta para sua casa. Não reconhece ninguém, ninguém reconhece ele, igual o nosso conto, não é verdade? Do livro. Mas aí a história do nosso livro dos contos diz que Urashimataro foi para a praia. Ficou muito triste. Na verdade, aqui diz que ele já tinha aberto a caixa. E a história diz, no livro do conto, diz que ele ficou surpreso, não entendia por que as pessoas não estavam conhecendo ele e por que ele não conhecia as pessoas. Então, ele resolveu abrir a caixa na tentativa de encontrar algumas respostas. Isso é o que o nosso livro dos contos nos diz. Mas a história, essa nova versão, nos conta que ele, tomado de uma grande tristeza, ficou desesperado e abriu a caixa. No nosso conto também diz que não houve fala de princesa. Nessa versão conta que a princesa ouviu-se do mar a voz triste da princesa que dizia que não era para ele ter aberto a caixa. Então são essas diferenças que são legais. Cada versão tem uma diferença, mas a história é a mesma, nos faz pensar, nos faz relembrar muitas coisas legais. Então, apresentamos aqui uma nova versão da história do Urashimataro, com algumas coisas novas, mas permanecendo então a história desse pescador que foi muito corajoso ao defender os animais. Tudo bem até aqui? Agora vocês vão brincar no portal positivo através do QR Code e lá vai aparecer um jogo chamado Números em Todo Lugar. O que é isso? Vai aparecer números em várias imagens, então vocês têm que prestar atenção às dicas, tá bom? Então ouça as dicas com atenção de um familiar seu. Conte direitinho, porque a ideia é essa, é você observar, contar e clicar na opção certa da quantidade de números que é a resposta, tudo bem? Então, novamente, vocês vão prestar atenção, ouvir as instruções, as questões, observar os números e clicar na opção certa, tá bom? E aí lá a brincadeira vai se estendendo e é muito divertida. Garanto para vocês que vai ser legal, tá bom? Lá no QR Code, tá bom? Vai ser muito divertido. Espero que vocês gostem desse jogo, números em todo lugar. E nós vamos então para nossa atividade. Olha só, a nossa primeira atividade é essa daqui. Nós temos então aqui números, olha só, 2, 5, 8 e 10. Do lado, nós temos então formas geométricas. Olha só, temos o retângulo, o círculo, quadrado e o triângulo. O que você vai fazer nessa atividade? Você vai completar os conjuntos com o número de elementos indicados. Olha só,
Quantos retângulos você vai desenhar aqui? 2, porque o número indicado, 2. Quantos círculos você vai desenhar aqui? 5, tá aqui o número indicando a quantidade. Quantos quadrados? 8 quadrados você vai desenhar aqui. E quantos triângulos? 10 triângulos você vai desenhar aqui. Então você vai desenhar a quantidade de elementos, olha aqui a quantidade do ladinho. Olha o desenho que você vai fazer e você vai desenhar aqui, tá bom? Retângulo, 2, círculo, 5, 8 quadrados e 10 triângulos, certo? Essa é a nossa primeira atividade de hoje. Vamos para a segunda, que tá muito legal isso. A segunda atividade, essa daqui. Tia Zilma, o que eu vou fazer nessa atividade? O que será? Você vai contar e escrever o numeral que indica a quantidade de elementos nesse círculo aqui. Vocês estão vendo que tem vários conjuntos? Olha, cada conjunto tem um elemento. Temos aqui coelhos, flores, abelhas, pipas. Temos aqui, lagartas, joaninhas, de novo pipas e sol. O que você vai fazer? Você vai contar quantos coelhinhos tem dentro desse conjunto. Então, conta e registra aqui. Você vai contar as flores e vai registrar, vai contar as abelhas e vai registrar, vai contar aqui essas crianças com a pipa e vai registrar aqui. Assim, você vai fazer em todos os demais conjuntos, tá bom? É contando e registrando aqui. E você pode fazer o colorido bem bonito, como vocês sabem fazer e fazem muito bem, tá bom? Vamos contar e vamos registrar dentro desses círculos, certo? Então, explicamos aqui a primeira, a segunda, ouvimos uma nova versão do conto do Urashima Taro. E essa é a nossa aula de hoje, meus amores. Beijos para vocês, até amanhã, tchau!